Que Deus abençoe a todos grandemente. Eu quero meditar junto com você sobre a palavra distração. Durante esses dias, temos que ter muito cuidado para não nos distrairmos. Por exemplo, um motorista que vai conduzindo o seu automóvel, ele pode se distrair? Não pode. Se ele, por exemplo, está conduzindo e vai ler mensagens do telemóvel, ele vai se distrair e vai acontecer um trágico acidente. Se estiver com sono, vai se distrair e vai acontecer o pior. Espiritualmente, também, nós não podemos nos distrair. Tem pessoas que estão em casa por causa da quarentena, estão mesmo confinadas, mas se distraem, não se dedicam à palavra de Deus, à oração, se distraem, por exemplo, a assistir um filme. Pode-se assistir um filme? Sem problema nenhum, claro que pode. Programas na televisão, me desculpa o termo que eu vou usar, a internet oferece muitas porcarias, da qual a pessoa acaba se distraindo com tudo isso. Não se distraia. Sobre distração, a palavra de Deus, ela diz o seguinte, alguns versículos que separamos para mostrar para todos, o primeiro deles é este, fala sobre a distração. E digo isto para proveito vosso, não para vos enlaçar, mas para o que é decente e conveniente, para vos unirdes ao Senhor sem distração alguma. Então, essas duas últimas frases, para vos unirdes ao Senhor sem distração alguma. Então, para a gente estar unidos com Deus, não pode haver distração. Para que eu seja um com Deus e Deus seja um comigo, eu não posso estar distraído. Então, não posso agora ficar com distração. Temos que meditar na palavra, orar, buscar. Porque, sabe, Deus é fogo. O fogo tem que estar dentro de nós. Lembra-se quando Moisés subiu o Monte Sinai e o fogo de Deus estava lá, e quando ele desceu, o fogo de Deus estava dentro dele? O fogo de Deus está dentro de nós. Esse fogo não pode se apagar. A Bíblia fala também em Provérbios da lenha e do fogo. Sem lenha, o fogo se apaga. Talvez você pergunte, mas o que vem a ser a lenha? A lenha é a meditação da palavra, a lenha é a oração, buscar o Espírito Santo. Mesmo em casa, você assiste aos cultos domingo às 8 horas pela TV Record, pelos canais da igreja. Então isso é lenha. A lenha mantém o fogo aceso. Quando deixa de ter lenha, o fogo se apaga. Então, se eu deixar de orar, de jejuar, de buscar o Espírito Santo, de meditar na palavra de Deus, essa lenha toda, se eu deixar de fazer isso, o fogo vai se apagar dentro de mim. Não deixa o fogo se apagar dentro de você, não. Mesmo não tendo reuniões na igreja, aí onde você está, procure buscar mais a Deus. Procure meditar na palavra, porque é uma orientação de Deus, inclusive. Está escrito aqui, nesse versículo, sobre a palavra de Deus. Olha só, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. A lei de Deus é a Bíblia, é a palavra. Precisamos meditar na palavra, de dia, de noite. Não há hora para isso. Meditar sempre na palavra de Deus e praticar o que nela está escrito. Isso nos mantém acesos, nos mantém na fé. E diz mais, outro versículo que separamos é este. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então eu santifico-me a mim quando eu medito na palavra de Deus e faço a minha oração. Você tem meditado na palavra de Deus? Você tem sido uma pessoa de oração? Então você está se santificando. Nós nos santificamos pela palavra e nos santificamos pela oração. Outro versículo que também podemos meditar nele. Purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Olha que interessante. A Bíblia fala que pode existir uma imundícia na carne e pode existir uma imundícia no espírito. O espírito da pessoa. Nós temos um corpo, alma e espírito. Esse espírito, se estiver com imundícia, faz mal à fé, faz mal à espiritualidade. Então, santifique-se,
e retire a imundícia do seu espírito e da sua carne. Santifique-se a Deus, mantenha o seu temor a Deus. Lembra-se que a palavra temor significa profundo respeito? Mantenha-se no temor, na santificação a Deus, medite na palavra e não se distraia. Meu Deus, eu peço que o Senhor abençoe a todos os membros, todos os servos e servas, todos que participam desse vídeo, que o Senhor faça-os meditar e pôr em prática esta palavra. Abençoe a todos e os seus familiares também, e nós temos a certeza que tudo isso vai passar. Toda essa pandemia vai passar, e muito em breve, aqui na tua casa, estaremos juntos, unidos numa só fé, num culto, numa reunião maravilhosa. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos, tá bem? Pense nisso, medite e pratique isso. Até mais.